Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e nós vamos ter hoje mais uma aula de Sociologia, tá bom? Então, nossa aula de hoje, tá certo? Que eu vou iniciando agora, é sobre estratificação social, né? A gente inicia a aula com a pirâmide do sistema capitalista, né? Mostrando que em cima existem os capitalistas, né? O pessoal do clero que tem poder, soldados, né? A classe nobre, né? As classes mais ricas, porém não tão ricas como os capitalistas, e aqui embaixo, na base, os pobres, né? As massas, a sociedade em geral, tá bom? E aí a gente vai falar, primeiramente, começar discutindo sobre as formas de estratificação social, tá bom? O que são as formas de estratificação social, professor? Existem 3 formas de classificação da sociedade, de dividir uma sociedade, tá certo? E elas são um modelo de castas, o que a gente chama de estamentos e o que a gente chama de classe social, tá bom? Então, a gente vai começar discutindo sobre o primeiro modelo, que seria o sistema de castas, tá certo? Então, o que é o sistema de castas? Né? É um sistema de estratificação muito antigo, né? Isso ocorre onde? Na Índia. A gente vai aprofundar isso nos seminários, tá certo? E aí, o que é que acontece, né? Se não houver seminários, vamos aprofundar nas palestras, vai ser aprofundado. Então, o que é que constitui esse sistema de castas, né? São comunidades fechadas, tá certo? E eles acreditam que as características sociais daquela sociedade estaria ligada à hereditariedade, ou seja, se você nasce numa determinada parte da sociedade, você morre naquela parte, não existe mudança, né? Não é como aqui que a gente vive no sistema de classe, se você é pobre, você pode se tornar classe média, você pode se tornar rico, né? No sistema de castas, não. Se você nasce, você morre, né? Tá certo? Naquela mesma classe, naquela mesma parte da casta, tá bom? Então, a ocupação profissional, poder político e econômico, tudo isso também é dado através do sistema de castas, né? Isso foi um pouco passado naquela novela da Globo, Caminho das Índias, né? Então, o que é que acontece? Embaixo da caixa fica o que a gente chama de os Dalits, né? Que é os Súpias, tá certo? Os Dalits. Depois os Vácias, os Kshatriyas e os Brahmanes, tá certo? Os Brahmanes é considerada a parte mais evoluída, porque eles creem em reencarnação, né, gente? Eles acreditam que as pessoas, quando são boas pessoas nessa vida, né, trabalham para o bem da sociedade, então elas vão nascer o que? Numa casta boa, numa casta lá em cima, né, que estaria dado para elas, tá certo? Através do bem que elas fizeram à população. Então, os Dalits seria quem? Seria as pessoas que estão na base do pirâmide, seriam as pessoas que foram maus na vida, né? Que não trabalhavam com o outro, não ajudavam o outro. Então, por isso elas nascem naquelas castas inferiores, né? E elas não teriam como mudar de casta, né? Ela ficaria na mesma casta, tá certo? Não existe a possibilidade de mudança de casta nesse sistema aqui de, tá certo? Estratificação social. Tá certo? Então, o sistema de castas é um sistema bastante presente no hinduísmo, tá certo? Ela apresenta características próprias de controle social e este controle se pauta no comportamento de cada indivíduo, né? Como já foi dito na vida anterior, né? Se a conduta foi boa, né? Ele seria, claro, recompensado, ele nasceria numa caixa elevada, mas se ele for uma pessoa mal para a sociedade, ele nasceria numa caixa inferior, tá bom? Já o nosso segundo modelo de estratificação, que a gente chama de estamentos, tá bom? O que é o estamentos, né? No estamentos é onde a gente fala da divisão de uma sociedade, tá certo? A partir de 2 parâmetros. Um parâmetro seria a posse de terra, tá certo? E a outra seria a ordem de importância perante Deus, né? Esse tipo de estratificação aqui, o estamento, ele estava bastante presente na sociedade, tá certo? Que a gente chama de sociedade feudal, né? Na sociedade feudal isso era bastante claro, tá certo? Pulou um pouquinho. Era bastante claro. Então, o que é que acontece?
O rei sempre estaria no topo, né? Como o rei era quem, né? Era considerado no período medieval como se fosse a representação divina, o escolhido divino na terra, divino, né? Então, no meio dessa pirâmide estaria os senhores feudais, tá certo? Os proprietários da terra e o clero, né? As pessoas da igreja, né? As pessoas que tinham posse tanto do dinheiro como a posse do estudo, né? Os religiosos. E na classe baixa, né, estariam os vassalos, né, os trabalhadores, as massas, como sempre. Vocês veem que as pirâmides sempre têm essa mesma contexto, né, em cima sempre aqueles mais elevados e embaixo os menos favorecidos. E aí a gente entra no nosso último tipo de, tá certo, estratificação, que é as classes sociais. Não tem como falar de classe social sem falar de desigualdade. Quem é que cria o conceito de classe social? Isso todos já sabem, Karl Marx, né? Então, definição de classe social a gente conhece através da definição do Karl Marx, tá bom? Então, para Karl Marx só existem duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Não tem isso de classe alta, média, classe baixa, classe pobre, miserável, isso não existe. Para Marx só existem duas classes sociais, né? Que seria a classe burguesa, ou capitalista, e o proletariado, ou trabalhadores, tá certo? A burguesia é o que? A dona dos meios de produção. O que é meios de produção? É tudo aquilo que é utilizado para produzir. As indústrias, a matéria-prima, tá bom? Tudo isso é dos capitalistas. Já os trabalhadores são os donos do modo de produção. Que modo de produção? A forma de produzir, ou seja, a força de trabalho, tá bom? E aí o Max Weber também vem discutir um pouco sobre a ideia de classe social. Para o Max Weber a classe social muda um pouco, enquanto para o Karl Marx só existe duas e tem a ver com essa questão do trabalho, né, as forças produtivas, o Max Weber ele dá uma visão diferente sobre classe social, tá bom? Para o Max Weber, tá certo? A estratificação social não se resume só às condições econômicas de classe social, tá? Daí a diferença do Weber para o Marx, né? Para o Karl Marx. Tá certo? Aqui, gente, Marx sem o R, tá bom? Acho que foi um errinho de digitação. Então, para o Max Weber, o que é que ocorre? Existe a estratificação social estaria interligada à questão do poder. Para Marx, não, para o Karl Marx, tá certo? A estratificação social está ligada somente às questões econômicas, das forças produtivas. Para o Max Weber, ela passa três dimensões. A econômica, que é somente aqui o Marx fala. Mas para o Max Weber, passaria também a questão política e social. Tá certo? Então, a estratificação passaria a questão econômica, a questão das classes sociais, a questão das condições financeiras. Passaria a questão social, estamentos. O que é estamentos? Aquela divisão que a sociedade tem, né? Onde cada bairro se localiza, onde cada pessoa mora, né? As localidades. Então, tudo isso, tá certo? Estaria dentro desse contexto do Max Weber e teria também a dimensão política, os partidos políticos, né? Ou seja, por quê? Porque os partidos políticos, eles têm o quê? Têm ideias diferentes, têm concepções diferentes, né? Eles têm lutas diferentes. Então, isso seria outra dimensão também dessa estratificação, dessa divisão dentro da sociedade, né? E aí a gente vê que isso é bem claro, né? A gente tem sempre uma dicotomia entre dois partidos, né? Partidos de direita e os partidos de esquerda, né? E o Max Weber ele vem dizer que isso também é uma forma de dividir a sociedade. O que é estratificação, gente? É divisão de sociedade, tá certo? E aí, para o Max Weber, ele já olha um pouquinho diferente, né? Já olha mais perto do que a gente diz hoje, né? O Max Weber, né, quando ele vem falar de classe e desigualdades sociais, né, ele já tem uma concepção diferente. Por isso que, pela essa nova concepção do Weber, a sociedade ela começa a ser entendida, né, como um agrupamento de pessoas que surgem em relação ao que, gente? As desigualdades sociais existentes, tá certo? Então, se antes, tá certo? As classes sociais, os agrupamentos sociais eram tidos só como duas classes para o Marx, agora, como ela leva em consideração os estamentos,
a política, ela vem ser modificada um pouco. Por isso que a gente fala hoje que existiriam 3 classes, né? A classe de renda baixa, a renda média e renda alta, né? Que é a classe baixa, média e alta. Porém, que fique claro que isso não é uma concepção do Karl Marx, né? Isso é uma nova concepção. Também o Max Weber ele não vem dizer isso, ele não vem dizer que a sociedade tem classe baixa, média e alta, não. São os novos estudiosos da atualidade, tá certo? Baseado nas novas ideias do Weber, que vem criar essa nova tipologia, tá bom? Então, ele vem dizer o quê? Que as classes sociais, elas são entendidas o quê? De acordo com as desigualdades sociais propostas pela sociedade. Então, quem estaria na classe baixa aqui? No caso, as classes operárias, né? Os operários, os serventes, desempregados, moradores de rua, aquelas pessoas que têm trabalho, mas que ganham muito pouco aquele trabalho, né? Visto que existe uma diferença entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, então seria aquelas pessoas dos trabalhos mais braçais, como vigia, faxineira, ambulante, né? Os boias frios, trabalhadores rurais, esse pessoal que faz esse trabalho que é menos valorizado, né? Já na classe média, já estaria o quê? Já estaria os pequenos empresários, né? Os pequenos propriedades de terra também. As pessoas que têm um grau de estudo maior. Por quê? Porque na nossa sociedade, né, os trabalhos que são intelectuais, eles são mais valorizados, então os salários são maiores. Por isso que vocês estudam, né? Para que vocês possam conseguir um trabalho melhor e assim conseguir uma melhor renda, tá bom? Então, o que é que acontece? Estariam aqui também as pessoas graduadas, os executivos de pequenas empresas, né? Pessoas que trabalham para os outros, mas trabalham aqui numa posição melhor, fazendo trabalhos maiores. Um exemplo, uma pessoa que trabalha para uma grande empresa multinacional como o Google, mas trabalha com um engenheiro de computadores. Ele vai ganhar bem, mas ele não é classe alta, ele não é o dono, né? Ele é classe média, tá bom? E por fim, a classe alta, que seriam os donos das empresas capitalistas, os autônomos de renda alta, né? Empresários, industriais, descendentes de famílias tradicionais ou ricas. Por quê? Porque os filhos de Silvio Santos, eles não são ricos por eles trabalharem, né? Eles são ricos por quê? Porque eles são descendentes de Silvio Santos, são descendentes de uma pessoa que já é rica. Então, por isso eles se tornam ricos, classe alta, né? Aqui estaria também o quê? Os autônomos de alta renda. O que quer dizer autônomos de alta renda? Aquelas pessoas que trabalham e recebem muito bem para o seu trabalho, porém ele não tem um empregador, né? Ele trabalha por conta própria, né? O médico que tem seu consultório, né? Ele não trabalha no hospital, ele tem seu consultório. Então, ele é quem? Ele é o próprio patrão e o próprio empregado dele. Então, a renda dele, né, sendo alta, seria o quê? Um autônomo de renda alta, tá bom? E aí, a gente não pode deixar de falar, né, que o nosso Brasil, né, no nosso Brasil, né, a interpretação da pobreza também é visto o quê? Como um cenário de grande mudança, né? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, né, ela tem um cenário de mudança muito grande, né? E nesse cenário de mudança estão presentes tanto as permanências como as mudanças socioeconômicas, né? Como assim? Permanência e mudança ao mesmo tempo? Que loucura é essa, né? Porque no Brasil tem certas características sociais que ficam. Se a gente for pensar no trabalho social do Estado com a população, tá certo, gente? Isso não existe, né? Então, se isso não existe, já existiu, se trabalha muito pouco, né? Se emite muito pouco essa assistência. Então, o que é que acontece? Isso é algo que permanece, tá certo? Porém, mudanças existem, com certeza. Tem muitos grupos sociais lutando por mudança e conseguindo algumas mudanças, né? Pessoas que não tinham terra e através do movimento sem terra conseguem assentar-se, ser assentadas, né? É o quê? Claro que é uma mudança socioeconômica, é uma mudança tanto social como econômica de vida, tá bom? Existem vários outros exemplos disso. E aí, né, surge esse sociólogo brasileiro aí, bastante conhecido, que se chama Renato Ortiz, tá certo? Ele vem falar das concepções naturalistas da pobreza. O que é isso, concepção naturalista da pobreza, né? Na nossa sociedade existiu no Brasil um discurso, né, bastante idealizador de que as pessoas seriam pobres
porque elas estariam destinadas para isso, né? É através da nossa concepção. Ano passado a gente trabalhou as escolas antropológicas, então dentro da concepção lá humanista, tá certo? Principalmente a evolucionista, ela vem dizer o quê? Que as sociedades evoluiriam com o passar do tempo, né? Que os mais fortes tendem a dominarem, né? Os mais fracos tendem a ser dominados, né? E isso foi levado o quê? Isso também, esse mesmo discurso foi levado para as concepções naturalistas de pobreza, né? Então, o que é que dizia as concepções naturalistas de pobreza? Né? Que se você é pobre, é porque você nasceu daquela forma. Então, existe toda uma discussão preconceituosa, tá bom? Sobre o sujeito pobre, sobre o sujeito também que historicamente ele não teve, tá bom? Uma boa evolução, ele não teria, tá certo? Porém, a gente sabe, gente, que esse discurso é um discurso discriminatório, tá bom? Então, olha só. O Renato Ortiz afirmava que a história foi aprendida em termos deterministas. O que é determinista? Eu determino, né? Ou você é isso ou você é aquilo. De modo que clima e raça, né? Quando eu falo de clima, eu falo de fatores climáticos, né? Geográficos. E quando eu falo de raça, eu estou falando o quê? De características físicas e biológicas de um povo. Não estou falando de cultura, tá bom? Então, essas características eram utilizadas para explicar suposições como a natureza do brasileiro, natureza indolente, ou seja, a natureza que está intrínseco a cada brasileiro, né? Então, as manifestações inseguras da elite intelectual, né? Os intelectuais, o que é que eles tinham? Eles tinham muito receio, né, de certas coisas, né? E quem estava no poder também tinha medo dos intelectuais, o que? De perder o poder para esses intelectuais. Então, eles criavam bastante discursos preconceituosos para continuarem no poder. Então, o que é que eles diziam? A elite intelectual é muito insegura, ela não sabe o que diz, não é certeza, né? Aos poetas da terra dizem, esse pessoal é muito lírico, é muito quente, é um pessoal muito sexual, né? Já para o negro, todo negro, né? Toda raça negra, as pessoas negras são nervosas, né? Tem uma sexualidade desesfreada, a gente tem que botar regra nisso, né? E são discursos o quê? Discriminatórios criados nessa época. Então, o Renato Ortiz, ele vem fazer uma crítica a isso, né? E até hoje ainda tem discursos, né? Tem pessoas que dizem assim, se você é violento, se você tem certos problemas sociais, então isso está na genética, né? A genética tem que ver com a raça, né? Certas raças são mais o quê? Nervosas, tendem mais a violência que outras, né? Então, tudo isso é o quê? Está dentro desse discurso, tá certo? E aí, como estamos falando de desigualdade social e de pobreza, ele vinha dizer o quê? Vinha utilizar tanto dessa questão do clima como da raça para o quê? Para justificar a pobreza. Se você é de uma raça inferior, é claro que você é pobre. Por quê? Porque você não teve condições para evoluir e se tornar rico. Isso é o quê, gente? É uma forma certa forma, de você continuar, né, seguindo o status quo, né? Você continuar dando continuidade àquele modelo de sociedade que já existe, fazendo com que quem está no poder fique no poder e que quem cai, é claro, caia realmente, né? Então, são visões totalmente preconceituosas, tá bom? Então, o que é que acontece? Isso também, além de ser ligado com a raça, era interligado ao clima. Porque no nordestino o pessoal é onde está a sociedade mais pobre. Porque no nordestino as pessoas sofrem com a seca. Então, era um discurso, tá vendo, climático, tá certo? Para se justificar a pobreza, né, gente? Porém, a gente sabe que a pobreza não está interligada à seca, né? Tanto quando quiseram fazer, souberam trazer água do Rio São Francisco para o Nordeste, né? E tem muita coisa que o governo, as políticas sociais, né? Os governantes podem fazer pelo povo, pelas regiões chamadas regiões menos favorecidas, tá certo? E que não são problemas somente de clima ou de raça, são problemas de falta de interesse político, tá bom? Então, nas sociedades contemporâneas, né, que são as sociedades de hoje, de agora, que a gente chama contemporânea, né, existem diferentes maneiras de desigualdades sociais. Não existe só a desigualdade com relação a questões financeiras, né? Existe a desigualdade de classe, a desigualdade de gênero, né? O gênero feminino não tem a mesma condição do gênero masculino, né?
né? As pessoas que são intersexo, que têm os dois gêneros, são vítimas de preconceito na sociedade, né? Então, isso também marcado pelas desigualdades. A desigualdade de geração, né? A geração de vocês pensa totalmente diferente das gerações da minha geração, que vai pensar totalmente diferente das gerações que vão começar a surgir. Então, isso é um tipo de desigualdade. Existe desigualdade entre as raças, tá certo? Criadas socialmente. Existe desigualdade de etnia. Quando eu falo de etnia, aí sim eu estou falando das questões culturais, né? Existem culturas mais favorecidas, né? Mais respeitadas que outras, tá bom? Tudo isso dentro de um contexto social. E também existem as desigualdades de orientação sexual, né? A gente sabe o que, gente? A gente sabe que certas culturas, tá bom? Ou certas orientações sexuais, elas são privilegiadas com relação a outras. Outras são vítimas de preconceito. Tá bom? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais.